Em outubro de 1957, um jovem lavrador de apenas 23 anos viveria uma experiência que se tornaria um marco na história da ufologia mundial. O caso Antônio Vilas Boas, considerado por muitos a primeira abdução alienígena documentada no planeta. Antônio era, acima de tudo, um jovem comum. Trabalhador rural, passava os dias ajudando a família na lida da fazenda, localizada em São Francisco de Sales, no interior de Minas Gerais. A rotina era simples: acordar cedo, enfrentar o sol do campo, cuidar da terra e dos animais. Sua vida girava em torno do trabalho, da família e das obrigações diárias, sem espaço para fantasias ou distrações modernas. Naquele Brasil da década de 50, especialmente em regiões rurais, temas como discos voadores ou seres de outros planetas eram praticamente inexistentes. A maioria das pessoas sequer tinha acesso à televisão. E o rádio, quando disponível, trazia apenas notícias locais e músicas populares. Por isso, é significativo ressaltar que Antônio não tinha qualquer contato com livros de ficção científica, revistas especializadas ou mesmo com o cinema estrangeiro. Ele não possuía referências culturais que pudessem alimentar uma imaginação voltada para o espaço ou para encontros interplanetários. Quem convivia com ele reforçava essa percepção. Antônio era conhecido como um rapaz sério, de palavra firme, respeitado por sua postura responsável e disciplinada. Trabalhador incansável, não tinha histórico de problemas de saúde mental. Não apresentava alucinações nem tendências a inventar histórias. Essa base sólida sobre quem era Antônio Vilas Boas torna seu caso ainda mais enigmático. Quanto mais simples e normal parecia sua vida, mais intrigante se torna o abismo entre a rotina de um lavrador do interior e a grandiosidade do que ele afirmou ter vivido. Tudo começou na noite de 14 de outubro de 1957. Antônio trabalhava no campo, arando a terra quando notou uma luz muito forte no céu. A princípio, achou que poderia ser uma estrela diferente ou talvez um avião, mas a luz parecia se mover de maneira incomum, descendo em sua direção. Intrigado e assustado, decidiu retornar para casa. Naquela noite não passou de um susto, mas os dias seguintes revelariam algo muito mais perturbador. 2 dias depois, na noite de 16 de outubro, Antônio voltou ao campo para trabalhar. Enquanto guiava o trator, notou novamente a presença daquela mesma luz, agora mais intensa. De repente, o objeto começou a descer lentamente até pousar a poucos metros de distância. Diante dele, estava uma nave em formato ovalado, apoiada em 3 pernas metálicas que brilhava com uma luz prateada. A estrutura parecia sólida, real, não era ilusão. Antes que pudesse reagir, uma escotilha se abriu e de dentro dela, 3 seres pequenos e robustos saíram em sua direção. Antônio tentou fugir, mas rapidamente foi dominado. Os seres eram baixos, usavam roupas coladas ao corpo, como macacões metálicos, e capacetes que cobriam suas cabeças. Eles o seguraram firmemente, apesar de seu esforço para escapar, e o levaram à força para dentro da nave. Antônio descreveu um ambiente estranho, com tecnologia completamente desconhecida para sua época. Havia salas iluminadas por uma luz difusa, sem lâmpadas visíveis. Antônio foi conduzido a um espaço onde retiraram parte de suas roupas e passaram uma espécie de líquido oleoso sobre seu corpo, talvez para higienizá-lo ou protegê-lo de algo. Em seguida, foi levado para uma sala de exames. Ali, os seres colheram amostras de seu sangue, retirando pequenas quantidades de suas veias com instrumentos metálicos. Ele recordava que a precisão era impressionante e que os seres trabalhavam de forma organizada como médicos em um hospital. Depois do exame, Antônio foi deixado sozinho em uma outra sala. Pouco tempo depois, uma figura entrou no local. A figura misteriosa tinha a aparência mais próxima da humana, com pele muito clara, cabelos loiros e olhos grandes, puxados.
O detalhe que mais o marcou foi a expressão de seu olhar. Intensa, quase hipnótica. Essa mulher se aproximou de Antônio e, sem pronunciar nenhuma palavra, iniciou uma relação sexual com ele. Antônio relatou que, embora estivesse confuso, não conseguiu resistir. A experiência foi descrita como estranha, ao mesmo tempo instintiva e mecânica, como se ela tivesse um propósito específico. Ao final do ato, a mulher apontou para o próprio ventre e depois para o céu. Um gesto que Antônio interpretou como uma mensagem, a de que ele havia sido usado para gerar um filho híbrido em outro mundo. Após o contato com a mulher, Antônio foi novamente levado até a sala onde havia entrado. Os seres devolveram suas roupas, o conduziram até a saída e, num piscar de olhos, a nave se ergueu no céu e desapareceu. Antônio ficou sozinho no campo, atordoado e confuso, sem saber como explicar o que havia acabado de viver. A história de Antônio Vilas Boas se espalhou rapidamente, primeiro entre ufólogos e depois pela imprensa internacional. O caso brasileiro ganhou destaque por ser a primeira abdução alienígena investigada com evidências clínicas. Muitos especialistas duvidaram, outros ficaram intrigados com a riqueza de detalhes. Antônio seguiu sua vida normalmente. Casou-se, teve filhos e tornou-se advogado. Sempre se manteve firme em seu relato, sem nunca se contradizer. Morreu em 1991, mas até o fim da vida sustentou sua história com convicção. Para ele não havia dúvida. Havia sido levado por seres de outro planeta e usado como parte de um experimento.